Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Nós iremos dar continuidade ao assunto de homilética. Hoje nós iremos abordar o tema do sermão. Nós falamos nas primeiras aulas, primeiro, alguns conceitos importantes introdutórios à matéria de homilética. Depois falamos sobre o tema, aliás, a base do sermão. E eu quero, gente, abrir um espaço dessa aula, mesmo que vai ficar um pouco extensa, mas eu preciso passar aqui uma informação que para mim é muito crucial, porque não adianta nada. Se a gente ignora o texto bíblico, então não tem pregação. Então não adianta falar sobre a teoria da homilética, os princípios que norteiam a estrutura do texto. Não adianta se a gente ignora o texto bíblico, que é o elemento principal, é a base, é o fundamento. Eu vou abrir aqui um espaçozinho dessa aula para a gente trazer uma ilustração, trazer um exemplo, na verdade, que ressalta a importância de fundamentar o sermão no texto bíblico, certo? Mas o assunto central da nossa aula da unidade 3 é o tema do sermão. Logo mais estarei também disponibilizando um vídeo acerca da estrutura, que é a unidade 4. Devido a minhas dificuldades, eu não vou ter como dar aula sábado, então já vou disponibilizar o material para vocês estudarem em casa, certo? Então, vamos lá. Então, ó, o tema que nós iremos abordar, o assunto que nós iremos abordar nessa unidade 3 é o tema do sermão. Conforme eu falei, eu vou aqui trazer, resgatar, por necessidade mesmo, por relevância, alguns conceitos da aula anterior que foi a base do sermão, que é o texto bíblico. Eu tinha aqui um material já preparado, tudo bonitinho, mas eu perdi. Não sei o que aconteceu, não salvou. Eu estou usando aqui um programa que eu descobri por acaso, devido a essa falha no outro programa. Eu descobri esse programa. Eu vou tentar trabalhar com ele nessas aulas que nós iremos ministrar de forma remota. Então, se eu me perder um pouco e me atrapalhar, vão relevando aí, viu? Vamos lá. Então, ó, eu trouxe aqui um texto para a gente ilustrar a ideia da base do sermão, que é o texto bíblico. Veja só, gente, veja só. Vou apagar aqui. Mediante a leitura desse texto, deixa eu apagar aqui, porque eu coloquei uma interrogação, mas é melhor colocar como uma declaração, uma afirmação. Então, ó, eu coloquei aqui o seguinte tema. Esse tema foi extraído, né, do texto. O tema é o seguinte: a oração feita na madrugada é mais rapidamente respondida. Eu tenho aqui um tema lógico, que traz o resumo de uma ideia que será pregada no corpo do sermão e de forma afirmativa, declarativa. Estou declarando, estou afirmando que aquele que ora de madrugada, suas respostas, ou as respostas às suas orações, são de formas mais imediatas, de forma mais rápida. A questão é a seguinte: essa ideia, primeiro que não é minha, eu já ouvi isso aqui inúmeras vezes em ministrações aí. Tá aqui o tema. Esse tema foi, deixa eu melhorar aqui, ficou feio demais. Esse tema foi extraído da leitura desse texto. A partir da leitura do texto, chegou-se à conclusão que orar de madrugada
uma forma mais eficiente para levar Deus a escutar e a responder às nossas orações. Como eu falei, e como a gente falou na aula anterior e vem falando agora, que a base do sermão é o texto bíblico. Todavia, gente, é preciso analisá-lo bem, compreendê-lo bem, pois senão a gente pode levar ou uma hipótese, tá aqui, ó, uma hipótese. Geralmente a hipótese, ela não precisa de comprovação. Na maioria das vezes a hipótese ela é apenas uma especulação e que não há fundamento para ela. Até que se comprove que ela é uma verdade, ela não deixa de ser hipotética. Esse tema aqui é uma hipótese. Por que eu considero um tema hipotético? Porque eu não tenho como provar isso na Bíblia. Que aquele que ora de madrugada, né, recebem com mais rapidez as suas orações, a resposta às suas orações. Eu não tenho como provar isso na Bíblia. Mas, irmãos, o texto diz assim: eu amo os que me amam. Provérbio 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Baseado nessa ideia, nós teríamos inúmeras lacunas aqui para fechar e inúmeros questionamentos para responder. Primeiro, Deus só escuta as orações na madrugada? Segundo, Deus só pode ser achado na madrugada? Terceiro, Deus, para ele, há madrugada? Por que eu faço essas perguntas? Primeiro, se nós levarmos em consideração o contexto, a gente ainda tem que definir se o texto, quando refere-se ao verbo buscar, se ele se refere a Deus, se Deus aqui é o objeto da busca. Isso nós temos que definir no texto. Mas veja, aqueles que buscam de madrugada o achará. Então Deus só pode ser encontrado na madrugada. Outra hora do dia não se pode encontrar Deus. Em segundo lugar, para Deus existe uma relação temporal, uma relação de tempo. Para Deus existe dia, para Deus existe horas, para Deus existe tarde, para Deus existe noite, para Deus existe madrugada e para Deus existe de manhã. Ora, se para Deus existem essas coisas, elementos temporais, então Deus não vive, ou Deus não vive, não, Deus não existe. Deus não existe na eternidade, porque na eternidade essa relação de tempo não existe. Não existe dia, não existe ano, não existe começo, não existe fim, não existe horas, não existe meses, não existe minutos, segundos, não existe períodos do dia, 24 horas, não existe. E isso está relacionado ao mundo físico, ao mundo do homem, e não ao mundo de Deus. Deus não vive no tempo cronos. Então, para Deus tanto importa. Pouco importa se a pessoa ora de manhã, de tarde, de madrugada, à noite, à tarde. Não, isso pouco importa. O que importa para Deus é a pessoa orar e buscá-lo. Não a hora, não o dia. E Deus pode ser encontrado em qualquer hora do dia. Qualquer hora que você orar, você encontrará Deus. Ok? Então perceba, gente, que não há base para isso aqui. Não há base que afirme que esse tema, que essa proposta temática, ela é uma verdade e que pode ser comprovada pela Bíblia. Nem o texto base aqui, né, nem o texto base tomado para construir esse tema, ele fundamenta essa ideia. Não há possibilidade alguma. Bom, o que eu trouxe aqui foi apenas alegações que qualquer um poderia fazer e de imediato achar no mínimo estranho esse tema, certo? Deus pode ser achado em qualquer horário e para Deus não existe essa relação de tempo, de madrugada, de noite, de dia, à tarde, não existe essa relação de noite, essa relação de tempo para Deus.
Então, esse tema aqui seria uma especulação, uma ideia hipotética a qual não pode ser fundamentada no texto bíblico. Se o sermão é a base, logo, para eu formular um tema, eu preciso compreender bem, interpretar bem o texto sagrado, para que essa ideia, gente, não seja uma mera especulação. E não apenas aqui, nós temos não apenas uma especulação, mas nós temos aqui também uma distorção bíblica, a qual não pode ser fundamentada porque a Bíblia não dá margem a isso. Não existe nenhuma parte da Escritura Sagrada, nem Antigo nem Novo Testamento, que diga, que afirme isso, que a oração feita na madrugada é mais rapidamente respondida. Jesus não disse isso, Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, a igreja primitiva não tinha esse hábito de, ou pelo menos essa ideia, né, de que as orações teriam que ser feitas na madrugada para se encontrar Deus. Não tem base isso. Bom, para a gente reforçar ainda mais reforçar ainda mais essa ideia de que é importante ler o texto, compreendê-lo bem, para só depois formular um tema, eu vou trazer aqui, deixa eu ver aqui, pronto, vou trazer aqui o texto, o mesmo texto em 3 versões. Veja, versículo 17. Percebam que nas 3 versões a expressão madrugada não existe, não foi traduzida. Eu amo os que me amam na Ara, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Na NVA diz assim: eu amo os que me amam e encontram-me os que diligentemente me buscam. Na NVI diz assim: eu agora não entendi por que NVI. Peraí, será que eu estou no texto? Isso, está aqui. Isso mesmo. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. É perceptível aqui que não existe nenhuma versão, pelo menos não existe nenhuma ideia de tempo aqui relacionado à busca. Se nós formos ao contexto, nós precisamos definir quem é o elemento, quem é o objeto da busca aqui, porque quem busca, busca algo ou busca alguém. Quem é este algo ou alguém? Está no contexto, a sabedoria. Salomão faz uso aqui de uma linguagem figurada, poética, que nós chamamos de personificação ou prosopopeia. A sabedoria aqui ela ganha vida, ela fala, ela pensa, ela chama. A prosopopeia ou a personificação é uma figura de linguagem que visa atribuir características pessoais ou humanas a seres inanimados. No caso aqui, a sabedoria. Então, quando a sabedoria diz aqui, eu amo, é a sabedoria falando. Não é alguém, é a sabedoria. Esse texto ele foi tradicionalmente, principalmente na teologia protestante, foi traduzido como sendo o próprio Cristo. E as testemunhas de Jeová faz valer-se desse texto para mostrar que a sabedoria foi criada. Aliás, que Cristo é um ser criado. Tem um texto aqui que fala sobre a criação. É nesse versículo, é nesse capítulo aqui. As testemunhas de Jeová, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Elas utilizam esse texto para dizer que Jesus é um ser criado, né? Um ser criado. Esse capítulo 8, só não me lembro o versículo. Vamos lá, para não ficar extenso, mas depois vocês pesquisem aí. Mas a ideia aqui é dar vida à sabedoria, e é uma forma de argumentação muito forte, principalmente entre os orientais, a partir da linguagem poética, há uma nuance mais expressiva, da forma, de modo que os leitores, quando leram esse texto, ficaram impactados e chamaram a atenção porque é a sabedoria falando. Então, o texto, quando o versículo 17, quando diz eu amo, o sujeito aqui é a sabedoria. Amo os que me amam. E que me procura, ou seja, que me busca, busca o quê? Sabedoria. É a sabedoria. Em primeira instância, é a sabedoria.
Então, Salomão está dizendo, aqueles que procuram a sabedoria, aqueles que buscam a sabedoria, olhe como traduz a NVA. Eu achei muito interessante porque, para mim, é a que mais traduz de uma forma assim mais completa o pensamento do verbo buscar. Diligentemente. Por quê? Veja só. Amo os que me amam e que me procuram me encontram. Deixa eu colocar aqui na interlinear. Deixa eu colocar aqui na interlinear, porque aí vocês podem também fazer a leitura do texto. Apesar que a leitura é um pouco diferente, ó. Ani, ani é um pronome. Tá aqui, ó. Ani, eu. Aqui nós temos Ohaveira. Aqui é uma possível uma variante da crítica textual. É preciso analisar isso aqui dentro da crítica porque é uma variante aqui. Ohaveira tem a ver com amar. Veja, Ohavai, Ohavai, Ohavai é um verbo. Eu amo. Está aqui, ó. Aqui está a transliteração e aqui está a tradução. Essa tradução está desajustada porque é a tradução literal. Então, ó, Ani Ohavai Ehav. Ani Ohavai Ehav. Eu amo os que me amam. Veja, aqui está a expressão. Esse verbo aqui vem do verbo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. É o verbo shahar. 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 Shahar é o verbo buscar. Mas, se vocês observarem, tem aqui, ó, o meshahar, o umshaharai. Umshaharai tem aqui, ó, e os que de madrugada me buscam me acharão. A gente pode perceber que a tradução lá que nós vimos aqui, ó, ela está correta. Eu amo os que me amam, e os que me buscam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Porém, eu não posso ignorar que esse verbo shahar está aqui, ó, a raiz dele aqui, ó, shahar, shahar, shaharai, porque o verbo está conjugado. A raiz dele, a raiz desse verbo, e aí por quê? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, porque aparece a expressão madrugada nas versões e no próprio texto, e as outras versões não optaram. Tá aqui, ó. Shahar. Esse é o verbo, certo? A raiz desse verbo, shahar, dentro da raiz tem o advérbio cedo. Shahar significa literalmente buscar cedo. Buscar cedo. Né? Por isso que as traduções no português colocam madrugada. Porém, se nós avaliarmos o contexto do texto lido, que é acerca da sabedoria, quando Salomão dá vida a ela, o cedo aqui, tanto é que as versões mais modernas, conforme eu mostrei lá, daqui, deixa eu mostrar aqui o texto. Aqui, ó. Aqui, ó. Ani, o Ravav, que é a variante, Ani, aliás, o Havai, Ani, o Havai, Errav, Ani, o Havai, Errav. Eu, aqui está o verbo, amo, Ahav, os que me amam. E aqui está a expressão, Umishaharai. Umishaharai vem de shahar, que significa buscar cedo, literalmente buscar cedo. E aqui está o verbo imitzá. Peraí, deixa eu ver que tem um pontozinho que está me atrapalhando. Deixa eu colocar lá na versão. Está me atrapalhando aqui. Está aqui.
imitsauni. O imitsauni é o verbo achar. Então, ó, veja só. Então tá aqui a expressão, é essa a expressão que dá ideia de cedo ou madrugada. Por isso que as versões no português, elas optam por traduzir a expressão shahar, que é o verbo buscar, né, shaharai, eles preferem traduzir por madrugada. Mas vocês perceberam nas versões que eu mostrei lá em paralelo, na ARA, na ARA que é a revista atualizada, a NVA e a NVI são versões mais modernas, que eles não colocam a expressão madrugada, porque mais simplesmente buscar. Dentro da ideia verbal, a gente já percebe que a ideia de buscar cedo não corresponde a uma ideia de tempo, mas sim de buscar diligentemente, buscar com afinco, buscar logo cedo. Por exemplo, quando eu digo, olha, fulano buscou desde cedo o conhecimento. O cedo aí tem a ver com tempo? Não, mas sim com diligência, com prudência, com sabedoria, né? com afinco, buscou desde cedo. Então a gente precisa entender que interpretar esse texto para formular um tema como esse é fundamental, porque senão a gente pega a expressão shahar e já traduz como uma ideia temporal, ou seja, que tem a ver com tempo, quando na verdade não tem a ver com tempo. O texto não está dizendo que quem busca Deus de madrugada será respondido ou Deus só pode ser achado de madrugada. Eu espero que esse exemplo, eu sei que tem aquelas questões técnicas da linguagem, enfim, que torna um pouquinho complexo. Voltem o vídeo quantas vezes for preciso para vocês entenderem isso aqui. Porque eu abri espaço desta aula para poder reforçar a ideia da base do sermão. É porque, gente, a gente vê, às vezes, sermão sendo desenvolvido a partir de uma base fraca, de uma base frágil, que geralmente é resultado, essa base, de má interpretações ou de ideias hipotéticas, especulações, sem analisar corretamente o texto, né? A gente não pode passar por cima disso. Pregar, quem prega, prega a palavra de Deus. Então nós temos que pregar a verdade com segurança, com fidelidade, e não especulação, nem hipótese, deixando lacunas e muitas dúvidas na cabeça do ouvinte. Essa que é a verdade. Então, nós precisamos interpretar o texto de forma correta. Vai em 23 minutos, quando completar os 30, eu paro e continuo em outra aula, certo? Então vamos lá. Ó, deixa eu voltar aqui. Então nós iremos falar sobre o tema do sermão. Tá aqui. O tema do sermão. Não confundam. A aula é sobre o tema do sermão. Eu só abri aqui uma lacuna para a gente reforçar, um parêntese para a gente reforçar a ideia da base do sermão, trazendo aquele exemplo. Eu acredito que, a priori, é importante a gente, nessa tarefa de estudar o tema do sermão, a gente defini-lo. Coloquei aqui algumas definições. Está aqui, ó. O que seria o tema do sermão? O que seria o tema? Ó, o que seria o tema? O que é o tema? O que seria o tema? Vou dar aqui. Então, o que seria o tema do sermão? Ó,
Deixa eu mudar aqui que esse negócio apareceu aqui, que eu não sei como. Vão tendo paciência aí comigo, viu? Vamos lá. Não atrapalha não, dá para ler. A primeira definição que eu julgo ser necessária acerca do tema é que o tema é o assunto-chave do sermão, certo? Assunto-chave. É o assunto principal do sermão. É aquilo que você vai desenvolver no corpo do sermão. Além disso, o tema, vinculado ainda à primeira definição, é a ideia central do sermão. É a ideia que vai ser desenvolvida de forma coesa, né, entre os pontos do sermão, desde a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então é a ideia central, é o assunto principal, é o assunto central do texto, do sermão. E por último, o tema é o elo de unidade do sermão. Como assim o elo de unidade? É o tema, gente, é o tema que vai orientar o pregador acerca do assunto que ele irá pregar. Logo, o tema define que um assunto será abordado. E esse assunto será o princípio orientador e, ao mesmo tempo, o princípio articulador do sermão. Está um pouquinho complexo, mas eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês como essa ideia de elo. Elo é ligação. Então, o tema vamos colocar aqui que é aquela substância que liga, né? Que faz a junção entre os pontos de maneira coerente, de maneira coesa, de maneira única, de maneira de unidade, né? Formando uma unidade sermônica. Vamos lá. Então, ó, deixa eu mudar aqui. Eu trouxe um exemplo para ilustrar essa ideia de unidade para vocês. Então, ó, tá aqui um texto bíblico que se encontra lá em João 15. Diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Ora, eu tenho aqui alguns elementos que. Deixa eu mudar aqui, peraí, viu? Deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês. Tá aqui. Tá aqui. Certo? Esses elementos aqui nós precisamos entendê-los bem. O primeiro elemento nós chamamos de ICT. Eu escolhi um texto e eu preciso desenvolver a ICT do texto. O que é ICT? Ideia central do texto. Ó, ideia central do texto. O que seria a ideia central do texto? Seria a interpretação. Extrair a ideia que está no centro do texto. O que ele foca, o que ele narra, o que ele diz. Então, logo a ICT é a interpretação do texto. Por exemplo, veja, Jesus usa a metáfora da figueira. Gente, eu confundi aqui, peraí, viu? É figueira não, é videira. São duas plantas, dois arbustos muito famosos em Israel. E aí eu me confundi. São dois elementos muito importantes da agricultura judaica. E aí eu coloquei, mas é videira. O texto fala de videira. O arbusto que dá as uvas, né? Então, ó, Jesus usa a metáfora da videira para ilustrar, veja, a unidade do crente com ele, que por sua vez evidencia-se em uma vida frutífera. Então, essa ligação em Cristo
resulta-se numa vida frutífera. E é isso que o texto, essa é a ideia central do versículo 5. Jesus é a videira e aqueles que estão nele frutificam-se. Ok? O que seria a tese? A tese, gente, a tese é a contextualização da ICT para os nossos tempos, para os nossos dias, para o nosso contexto ou do próprio texto. Né? ICT, que é a interpretação, seria a contextualização para os nossos dias. Veja, geralmente os verbos têm que estar no presente. Ó, somente em Cristo, ligado a Ele, a videira, é que poderemos ter uma vida frutífera. Percebeu? Então, eu trouxe a verdade da ICT, ou do próprio texto, para o nosso contexto. E aqui está o meu tema. Está aqui o meu tema. Ó, o assunto que eu vou ministrar. Cristo é a fonte genuína de uma vida frutífera. Ok? O título, existe uma confusão entre título e tema. Às vezes o pregador chega no púlpito e diz, irmãos, hoje eu vou pregar sobre o seguinte tema. Aí ele menciona o título. O título é o nome do sermão. O tema é o assunto do sermão. Não confundam. Quando vocês desenvolverem o sermão e vocês colocarem lá o título, vocês estão dando um nome àquele sermão. O tema é o assunto que você irá abordar no corpo do sermão. Ok? E por último, as divisões. Percebam que está tudo amarrado. Veja as palavras-chave aqui: vida frutífera, fonte, genuína, Cristo, videira. Entendeu? Veja, está tudo interligado. O sermão, ele é orientado pelo tema. Se o tema fala de Cristo como a fonte de uma vida frutífera, logo, toda divisão terá amarração nesse tema. Ó, veja, o primeiro ponto, ligados a Cristo, a fonte de frutificação. Veja que eu de frutificação. Veja que eu faço menção aqui à fonte, ó. Está amarrado. Como diz os irmãos da Universal, está amarrado. Veja, ligados a Cristo, a fonte de frutificação. Aliás, primeiro ponto, gente. Jesus, a videira. Videira, ignore, viu? É videira. A videira verdadeira. Veja que eu faço menção aqui. Eu faço menção aqui, ó, usando um termo sinônimo. Verdadeira e genuíno. Certo? Se Jesus fala que é a verdadeira, então é porque havia as falsas no discurso dele. No discurso daquela época que ele falou ali. Quem sabe eram os fariseus, né? As videiras falsas. E, por último, sem Cristo, aliás, segundo ponto, ligados a Cristo, a fonte de frutificação. Está aqui, ó, a fonte de frutificação. Olha aqui, vida frutífera. Está aqui no tópico. E por último, o terceiro tópico, sem Cristo nada se produz. Por quê? Porque ele é a fonte. Se não estivermos ligados nele, não produziremos os frutos. E veja que está tudo coerente, tudo amarrado, tanto ao tema como também ao texto sagrado. Então isso é importante, gente. Precisamos entender que o tema, ele amarra as ideias. Ele amarra o assunto. Pregador que não tem um tema, ele divaga muito, fala de muitos assuntos e tende a trazer uma mensagem confusa. E o ouvinte não terá uma ideia completa de um assunto que foi desenvolvido. É preciso ter um tema. Então, se eu vou falar, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós temos lá os exemplos de fé. Eu posso colocar como título a fé. Isso é um título. E eu posso colocar aqui como tema vivendo sob os exemplos dos heróis da fé. Esse é o tema. E eu vou discorrer deste tema e vou desenvolvê-lo desde a minha introdução, no meu desenvolvimento e a minha conclusão. E eu tenho que concluir
mostrando, ressaltando as verdades que foram apresentadas relacionadas ao tema no desenvolvimento da mensagem. Eu sei que é um pouquinho complexo e muitas das vezes não, pregar envolve prática, né? Isso aqui, por exemplo, eu não tenho, pela graça de Deus, falo com toda humildade, não tenho dificuldade para desenvolver nenhum dos tipos de sermão. Mas isso levou muito tempo, gente. Fui melhorando, pela graça de Deus, pedindo misericórdia a Deus, e nós fomos melhorando os nossos sermãos. E eu ainda preciso também, eu ainda hoje considero que preciso melhorar ainda mais. Por isso que eu pesquiso sempre para poder produzir um sermão o mais próximo possível daquilo que recomenda a homilética, ok? Então, eu vou encerrar essa aula e daqui a pouco a gente continua.